Fala pessoal, João Vitória aqui, advogado, e hoje eu quero falar com você sobre auxílio-doença. Vou falar o que você tem que fazer, o que você precisa, quais são os requisitos para você conseguir o auxílio-doença de acordo com sua doença, certo? Então eu vou falar aqui hoje usando a tela do computador. Eu fiz uma espécie de slide, né? É um site que a gente usa aqui, que a gente pode organizar as ideias de uma maneira mais simples para poder explicar para vocês, certo? Então aqui eu coloquei como auxílio-doença do INSS inicialmente, e aí eu vou passar os pontos que são importantes, que eu tenho que explicar para vocês, para poder fazer com que vocês entendam como é que consegue receber o benefício do INSS. Antes de assistir esse vídeo, eu quero comentar que a gente tem um e-book que a gente criou que fala sobre como você faz para conseguir o auxílio-doença, o que você precisa, quais são os requisitos, como é que você tem que fazer para ligar para o INSS, para agendar o auxílio-doença, para conseguir receber o benefício. Então esse e-book ele é vendido, ele é um valor de R$ 67,00, não é caro, e ele vai te dar o passo a passo do que você tem que fazer para conseguir receber o seu benefício de auxílio-doença. Então, fala também da parte judicial, se você precisar entrar com o processo, explica tudo bem detalhado para poder fazer com que você receba o seu benefício sem passar aquele perrengue do INSS, sem precisar de advogado ou de algum despachante. Você vai ler o livro, vai seguir o passo a passo e vai conseguir receber o seu benefício. Ah, mas por que a gente vende? Porque é uma informação que a gente não tem como passar para todo mundo. Inclusive, tem muita gente que pergunta, né, como é que é o livro, tenta tirar algumas dúvidas. Então, quando a gente vende, a gente restringe um pouco isso. E aí a gente pode responder, ajudar quem se interessou, quem deu a devida consideração ao nosso trabalho. Porque também isso é um trabalho. Escrever um material, além de ser um trabalho para escrever, é uma responsabilidade. Porque quem está dizendo o que está, aquelas coisas que está lá, que está dando aval a gente, ao nosso escritório. Então é uma coisa bem feita, bem elaborada. Não pode ser qualquer material que você vai encontrar aí de forma gratuita na internet, que não tem garantia nenhuma de que é aquilo. Então a gente tem um material que a gente vende por esse motivo, né? E além disso, a gente também tem que fomentar o escritório, tem que manter o escritório, e a gente uniu o útil ao agradável, né? Pegou essa coisa do livro para gerar uma receita e para ajudar as pessoas. E a gente colocou com um valor baixo, inclusive você pode parcelar e usar esse conteúdo desse livro para poder te ajudar e você conseguir o benefício. Mas eu vou explicar no vídeo de hoje como você pode conseguir o benefício também. Eu vou explicar de uma maneira fácil, também simples, que você pode entender. Não vai ser tão bem detalhado quanto está no livro, né, como o livro, mas vai ser uma maneira que vai te ajudar também. Então, se você quiser seguir só o que eu estou falando no vídeo, é possível você seguir, você já vai ter algumas ideias interessantes aqui, certo? Então, primeiramente, para você conseguir receber o auxílio-doença, você tem que ser segurado do INSS. O que é segurado do INSS? É a pessoa que contribui com o INSS, que ela paga o INSS para poder lá receber algo. O INSS é um sistema que você tem que contribuir para você receber. Existem alguns benefícios que a pessoa não precisa contribuir, ela não precisa pagar e ela recebe, mas isso aí não está dentro do INSS, está dentro da assistência social, que é a parte que o governo tem que ajudar as pessoas de tirar dos mais ricos para ajudar os mais pobres. Isso é assistência social. Mas em INSS você só recebe se você contribui. Então a primeira coisa, você tem que contribuir. Quando você começa a contribuir para o INSS, você se torna um segurado da Previdência Social. Você se tornando um segurado da Previdência Social, que é o primeiro requisito, aí você vai ter direito a alguns benefícios. Claro que você tem que cumprir outros requisitos, mas o primeiro que eu tenho que falar é esse. Então a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: para eu receber um auxílio-doença, eu sou segurado do INSS? Ou se for seu pai, sua mãe, seu irmão, essa pessoa é segurada do INSS? Se ela for segurada do INSS, você vai passar para os próximos requisitos. Mas o primeiro é esse, né? Saber se é segurado do INSS. Então vamos abrir aqui a tela, falar sobre o segurado do INSS. Então, o segurado do INSS pode ser os empregados, são aqueles que trabalham em alguma empresa de carteira assinada. Então eles são funcionários, a empresa é obrigada a recolher o INSS. Então, se você trabalha para alguém, você paga, você contribui com o INSS, você é empregado, você tem carteira assinada,
você vai ter que recolher o INSS, porque a empresa vai descontar do teu salário para recolher, e aí ela vai pagar aos cofres públicos, né? Vai pagar ao INSS o benefício da Previdência, que vai te tornar um segurado do INSS, certo? Então aqui a gente tem essa lista. Trabalhadores avulsos são pessoas que trabalham em porto, que não tem carteira de trabalho assinada, né? Presta serviço. Segurados especiais são as pessoas que trabalham, por exemplo, com pesca, ou trabalham na zona rural, lavrador, que essas pessoas elas não pagam o INSS, mas elas têm o benefício, por isso chama segurado especial. Ela consegue receber sem contribuir. Essa é a única situação onde a pessoa recebe sem contribuir. Só que ela tem que provar a atividade, ela tem que provar que ela é segurada especial, ela tem que provar que ela exerce, né, que ela vive da agricultura ou vive da pesca, tanto ela quanto a família. Se ela não conseguir provar isso, ela não vai conseguir receber o benefício. Segurados facultativos são as pessoas que pagam porque querem pagar, por exemplo, dona de casa ou alguém que está desempregado, mas quer receber algum benefício do INSS. Ele é um segurado facultativo e ele paga para o INSS para poder receber os benefícios também, caso venha precisar. Empregado doméstico as pessoas que trabalham de carteira assinada na casa de alguém. Agora, se não é carteira assinada ou se é diarista, o patrão não recolhe no INSS, então ela tem que recolher, e aí ela entraria na parte de contribuintes individuais. Então, contribuintes individuais são aquelas pessoas que elas mesmas vão lá para o INSS e recolhem. Tem um carnezinho que o INSS dá, ela vai, paga esse carnê todo mês, e aí ela se torna segurado do INSS. Então, empregado doméstico, ele também está dentro do conceito de empregado, né? A diferença é que ele trabalha para uma família, mas ele também é empregado, e se tem carteira assinada, fica comprovado que ele é empregado, e aí a obrigação de recolher o INSS é do patrão, certo? Então, o mais comum é esse, sempre vai ser o empregado, porque é o que a gente vê mais, né? A pessoa que trabalha numa empresa e ela contribui, certo? Os empresários não entram aqui, certo? Os empresários entram no contribuinte individual, ele paga o INSS também, ele tem a empresa, ele paga o INSS com base no que ele declara lá, né? O contador dele declara, geralmente eles botam prolabore de um salário mínimo, porque o imposto é menor. Por outro lado, isso prejudica, porque se ele precisar pedir uma licença, um afastamento, vai receber o benefício com base no que ele paga, então vai receber com base no salário mínimo. Então é ruim, o ideal é fazer um planejamento para pagar um valor que seja razoável e que não vá prejudicar se a pessoa for receber um benefício, for solicitar um benefício do INSS. Então, primeiro requisito, ser segurado do INSS dentro dessas opções aqui que a gente deu, né? O ser empregado, ser trabalhador avulso, ser segurado especial, facultativo, doméstico ou contribuinte individual. Então, se você não paga INSS, você não recolhe INSS, você não é segurado, você não tem direito a receber os benefícios do INSS. Mas claro que existem algumas exceções que a gente vai falar aqui, mas a pessoa é obrigatório que ela contribua com o INSS e seja segurado. Se você nunca trabalhou em carteira assinada, nunca recolheu um real para o INSS, nem adianta você perguntar, eu tenho doença tal, eu consigo receber o auxílio doença? Não, você não vai conseguir receber porque você não contribui. Você não contribui, você não é segurado, então você perdeu o direito de receber, você não perdeu, você nem tem esse direito de receber um benefício do INSS, certo? Então, vamos passar agora para fase do período de graça, né? Vamos analisar aqui o período de graça. Nem todo mundo que está pagando INSS ou que está contribuindo no INSS vai perder essa qualidade de segurado depois que parar de pagar ou contribuir. Então, em regra geral, você é segurado quando você contribui como empregado, como trabalhador avulso, como facultativo, como doméstico especial ou contribuinte individual, mas você também, se você parar de ser empregado, deixar de contribuir como contribuinte individual, você tem um período que o INSS te dá, que o governo te dá, que chama período de graça. Qual é a intenção desse período de graça? É fazer com que você possa ter um pouco mais de tranquilidade, de ter alguns meses a mais depois que você deixar de contribuir com o INSS para você receber um benefício. Então, se você é empregado, você foi demitido, você tem 12 meses
de período de graça. Significa que você, se você sair do emprego em janeiro de 2020, você tem até janeiro de 2021 para receber os benefícios da Previdência Social, sem você precisar contribuir. Então, a regra é que para você receber o benefício, você tem que ser segurado, mas se você não contribuir, não estiver contribuindo, você ainda tem esse período de graça, e ela muda, né? Ela muda. Por exemplo, o segurado facultativo, ele tem 6 meses de período de graça, mas a regra geral são 12 meses. Então, saiu do trabalho, deixou de contribuir, regra geral, você tem 12 meses de período de graça. Se você tinha uma empresa, você contribuía, você fechou a empresa, 12 meses sem contribuir, você está garantido e pode receber os benefícios da Previdência Social. Passou esses 12 meses, não contribuiu, em tese, acabou. Você não pode mais receber. O marido saiu em janeiro de 2020, morreu em fevereiro de 2021. A família consegue receber pensão por morte? Em tese, não. Em tese não vai receber, porque já tinha mais de 12 meses, ele já tinha perdido a qualidade de segurado. E como eu falei, você só recebe o benefício se você contribui. Se você não contribui, você não vai conseguir receber o benefício, nem deixar um benefício para sua família, porque você parou de contribuir, a não ser a aposentadoria. Para aposentadoria, basta você ter contribuído o tempo mínimo que exige e ter a idade mínima. Então, se você contribuiu, completou esse tempo, e você não completou a idade, por exemplo, você pode parar de contribuir, caso você queira, ou caso seja alguma coisa, por algum motivo da vida, você pode parar de contribuir e você esperar implementar o requisito da idade. E aí, quando você consegue a idade, você já teve a contribuição, você vai se beneficiar com a aposentadoria. Mas aí você não precisa ter a qualidade segurada. O período de graça tem uma questãozinha que pode mudar o jogo. Todo mundo que trabalhou que contribuiu durante 120 meses, né, ou 10 anos, sem perder a qualidade de segurado, sem deixar de pagar ao INSS, vai ter direito a prorrogar esse período de graça. Então vai ter direito a aumentar o período de graça, que é, no caso, 12 meses. Então, se você, por exemplo, trabalhou durante 10 anos numa empresa, a empresa te demitiu, passou o primeiro ano, você não voltou a trabalhar, não voltou a contribuir. Passou o segundo ano, você não contribuiu. Mas esses 2 anos aí, se você ficou doente nesse período, se você teve, você faleceu e sua família ficou, ela tem direito a receber pensão por morte. Se você ficou doente, se você ficou inválido, você tem direito a receber o benefício, porque você era segurado e você estava... Aliás, você tinha, em tese, deixado de contribuir, mas você ainda era segurado e você estava no período de graça. Você era segurado porque estava no período de graça. E aí você ganhou 2 anos a mais para poder receber os benefícios da Previdência Social. E ainda tem outra regra, outro pulo do gato que muita gente não sabe e não observa, que é a questão do desemprego involuntário. Significa o quê? Se você foi demitido e você não conseguiu arrumar emprego depois de até 1 ano, além disso, então 1 ano além dos 12 meses de período de graça, você consegue prorrogar esse período de graça por mais 12 meses. Quer dizer o quê? Por exemplo, você trabalhou durante 5 anos, foi demitido de uma empresa e você está 1 ano sem trabalhar, mas você está tentando emprego. E você tem que comprovar que você está buscando emprego. No caso, a comprovação é você se inscrever nos cadastros de emprego do Ministério do Trabalho ou do Cine, onde eles fazem aquela intermediação, né, de mão de obra. Eles indicam, você vai lá, busca emprego. Se você comprovar que você estava inscrito nesse cadastro, que você estava esperando emprego, que você estava procurando emprego, durante mais 1 ano, você consegue prorrogar seu período de graça. Então, se você trabalhou 5 anos, foi demitido, consegue comprovar que você estava procurando emprego em 2 anos, né, nesse período de 2 anos após a demissão, ou após ter deixado de contribuir para o INSS, você consegue prorrogar esse período de graça, e aí você, durante esses 2 anos, você não precisa contribuir e você pode receber os benefícios do INSS. E aí, o melhor de tudo, né, se você conseguir ter 120 contribuições mensais, você deixa de contribuir, no caso a pessoa que trabalhou, que pagou 10 anos ao INSS, ela perde o emprego e ela está procurando emprego. Ela vai ganhar 1 ano, que é o que a lei já dá, 12 meses que a lei já dá,
vai ganhar mais 12 meses, porque ela já tinha 10 anos contribuindo, então já viram aí 24 meses. E se ela comprovar que ela estava procurando emprego e não conseguiu, viram 36 meses. Então ela vai ficar aí 3 anos podendo receber qualquer benefício do INSS, independentemente de pagar ou não. Parou de pagar, mas ela tem essa comprovação, ela vai receber durante 36 meses esse benefício, aí ela vai poder receber qualquer benefício do INSS, certo? Então, isso aqui você tem que saber. Você é segurado primeiro. Eu não sou empregado, né? Ou se eu sou empregado, você já está dentro do período de graça. Quer dizer, você não vai ter o período de graça porque você já é segurado. Isso aqui é a situação seguinte: se você deixou de contribuir para o INSS, né, em alguma desses casos aqui, em alguma dessas situações, mas você ainda está no período de graça, se você ainda está no período de graça, você tem direito de receber o benefício. Se você é segurado, você não vai analisar se está dentro do período de graça, porque sendo segurado, você contribuindo, você vai receber. Mas se você parou de contribuir, você tem que analisar isso do período de graça, se cabe ou não.